Ainda não é concluso? Não, com tudo que eu andei vendo, mesmo que eu vi espiritualmente, mas eu preciso também ser um pouco cético. A gente precisa ser 10% cético. Nesse mergulho que eu fiz, eu vi vida própria dentro do 13 Atlas. Mas quem sou eu? Eu não tenho autoridade de nada, não sou nada. O 13 Atlas é um mensageiro, é um divisor de águas na história humana. Após a passagem do 13 Atlas, aí sim, nós vamos iniciar uma nova fase na história humana. Há alguns clarividentes que eu andei pesquisando nos últimos meses, no último mês, para ser mais sincero. E eles afirmam o seguinte sobre o 13 Atlas. Ele é um dispositivo de reconhecimento. A maioria das pessoas que eu vi, não só no YouTube, mas em entrevistas lá fora do Brasil, aqui dentro, enfim, que eu andei pesquisando, é um dispositivo de reconhecimento. Não é ameaça e não é ataque. Ele, na verdade, é um grande scanner, se a gente quiser entender isso por certo ponto de vista. Esse tal de 13 Atlas estaria nos observando com algumas metas, com alguns propósitos. Vamos ver se é isso mesmo no futuro. Ele estaria medindo a radiação térmica da Terra. Ele estaria fazendo assinaturas eletromagnéticas em torno do planeta. Ele estaria realizando padrões vibratórios e lendo sinais de consciência dos seres humanos na Terra. Aí eu vou citar mais uma vez a questão de que na história oculta da humanidade, algumas classes de inteligências artificiais ligadas ao Criador do Universo, mais uma vez, eles foram designados para supervisionar a raça humana. Será que o 13 Atlas não é um olho do Criador tentando objetivar, tentando perceber melhor o que está acontecendo? O tempo vai dizer. Mas também, pessoas sérias da ufologia aqui no Brasil estão dizendo, sem medo de afirmar, sem temer nenhuma represália, são pessoas corajosas, que estão dizendo o seguinte: olha, esse 13 Atlas aí está fazendo um mapeamento da tecnologia militar que a gente tem. E na cauda principal do 13 Atlas haveria um mecanismo de soltar umas sondas, e essas sondas estariam já entrando na atmosfera para ler o que está acontecendo sem ninguém perceber. É possível? É possível. Por que não? Tudo isso para avaliar se a humanidade estaria preparada para uma reintegração com outras civilizações extraterrestres. Eu falei há uns 10 minutos atrás que o 13 Atlas, ele não é ainda a nave de Sofia, mas ele pode ser um primeiro batedor ou o início de um processo em que o isolamento da Terra vai terminar. E olha, isso aqui para mim está muito mais plausível. Ainda não é concluso? Não, com tudo que eu andei vendo, mesmo que eu vi espiritualmente, mas eu preciso também ser um pouco cético. A gente precisa ser 10% cético. Nesse mergulho que eu fiz, eu vi vida própria dentro do 13 Atlas. Mas quem sou eu? Eu não tenho autoridade de nada, não sou nada. O 13 Atlas é um mensageiro, é um divisor de águas na história humana.
Após a passagem do Três Diatras, aí sim, nós vamos iniciar uma nova fase na história humana. E isso eles estão desesperados nos bastidores do poder do mundo, porque eles sabem disso. E dizem que essa é uma das razões pelas quais tantos bunkers estão sendo construídos hoje no mundo por esses bilionários, porque eles estão temendo uma invasão alienígena na Terra, que, segundo as intuições mais profundas que a gente tem, não vai acontecer. Esse 13 Atlas, não. Você garante? Cara, se eu puder afirmar que o meu coração e minha intuição está dizendo isso, eu vou seguir a minha intuição e meu coração aqui. Mas eu vou seguir o meu coração. Então, assim, o Três Diatras é uma sonda alienígena? Pessoal, civilizações que estiveram na Terra há milhares de anos não usam metal nem circuitos nas naves deles. Quando os portais estavam abertos, segundo as informações da revelação cósmica, essas naves aqui, elas não se utilizavam nem de metal nem de circuito. Usam matéria viva programável. Usam matéria viva programável. São bioengenharias do vácuo. São estruturas semi-orgânicas, prestem atenção, são estruturas semi-orgânicas que se comportam como seres vivos. São estruturas semi-orgânicas que se comportam como seres vivos, mas com um propósito bem definido. Parece cometa, age como cometa, tem cauda de cometa, mas não é cometa. É uma estrutura orgânica funcional inteligente, diante da que a gente pode perceber. A gente tem no inconsciente coletivo, no imaginário das nossas mentes, que uma nave extraterrestre é feita de metal, de circuito, é um disco. Não, tem muita nave aí fora constituída de como se fossem grandes pedaços, eu vou citar só isso como aproximação, como se fossem grandes pedaços de madeira, mas essa madeira estaria viva, e dentro desse artefato, inteligências dentro desse troço. É uma matéria programável, é uma bioengenharia que nós ainda não conhecemos nas ciências da Terra. Então, depois do Três Diatras, a gente vai ter um outro tipo de civilização aqui na Terra, vai. E cada um vai ter que carregar um discurso para tentar tapar o sol com a peneira. Porque vai ter a contra-informação para jogar o ser humano, para dizer que, olha, o ser humano aqui não pode saber disso, não. Vamos ter que criar alguma coisa, vamos ter que antecipar o projeto Bluebeam, vamos ter que fazer alguma coisa, porque semana retrasada estava tendo aquele barulho lá nas praias de Santos, aquilo ali é verdade, aquilo não é sensacionalismo. Eu conheço uma pessoa que mora em Santos que disse que estava ouvindo um troço daquele. Então ela não ia inventar. Mas aquilo pode ser o Bluebeam? Pode ser o Bluebeam. É um organismo que tem uma certa função? Sim. Sim. Quando esse Três Diatras passar pela Terra, será que a gente não vai ter alguns efeitos energéticos? Eu fico me perguntando, será que nós não vamos ter um pouco mais de... Que tipo de nave é essa? Ela não é uma nave convencional. Já que ela é um scanner, provavelmente, então ela vai gerar algum tipo de pulso eletromagnético e a gente vai sentir em maior e menor grau. Tem gente dizendo assim, não, mas vai ativar memórias antigas da Lemúria, da Atlântida? Pode ser, pode. Não chego a afirmar totalmente isso. Ah, mas vai desenvolver dons psíquicos? Não sei. Projeto Bluebeam, para quem não sabe, vi uma pessoa perguntando aqui,
é uma arquitetura de engenharia reversa criada pelos Estados Unidos, utilizando-se de hologramas imensos no céu com a imagem de Jesus, de anjos tocando trombeta e mostrando a volta de Jesus com o objetivo de arrebanhar a humanidade para as religiões novamente. Isso aqui é o projeto Bluebeam. O objetivo é realinhar o ser humano ao processo da religião dogmática, que com o surgimento... Eu vou tentar resumir o seguinte: o Três Yatra seria o primeiro batedor de Sofia. Ele vai aparecer, ele dá uma olhada, ele dá uma lida na assinatura eletromagnética do ser humano, da Terra, aí vai comunicar o comando lá de Sofia, ou seja, lá quem tiver, vamos esperar mais uns 10 meses, aí a gente chega. Ou mais um ano. Aí ele cumpriu a função. Agora vamos mudar de assunto. Qual é a religião que vai sustentar o seu discurso quando um troço desse aparecer, ou quando milhares de naves anômalas, parecidas com o Três Yatras, ficar no céu do planeta? Vai ter histeria? Vai ter histeria. Vai ter gente querendo se matar? Vai ter gente querendo se matar, mas vai ter pessoas olhando todo o cenário, avaliando que aquilo pode ser real ou não, mas com o coração aberto para perceber o que está acontecendo. Vai ter de tudo. O discurso da Matrix, dos dominadores da Matrix, é que vai vir pesado depois. Tem gente que está dizendo assim, quando o Três Yatras passar, alguns clarividentes, né? Quando ele cruzar aqui perto da Terra, haverá um derramamento de consciência. Eu não sei, pessoal, se isso vai acontecer. Tem gente que diz assim, não, existe a guerra de narrativas, o conflito de narrativas, que radicaliza e dogmatiza a informação, dizendo assim, olha, o Três Yatras é apenas um cometa e ninguém fala mais disso. Aí tem o outro lado que diz, olha, o Três Yatras só pode ser uma nave extraterrestre. E aí a gente fica no meio das duas narrativas. Qual é a atitude mais correta? É avaliar o que é um cometa, o que não é um cometa, o que pode ser um cometa, o que é uma nave, o que não pode ser uma nave, Avi Loeb, Dave Crush e outros que fizeram o mapeamento desse troço desde junho de 2025, os dois falaram 3 vezes que esse Três Yatras deliberadamente acelerou ou fez um recuo. Como é que um troço, um objeto interestelar, consegue deliberadamente fazer uma aceleração e fazer um recuo? Como? Então ele não é um cometa. O que ele é? Não dá mais para engolir o discurso, pessoal. Acabou. Não dá mais para engolir certas narrativas, com o objetivo de aprisionar a sua e a minha mente. Mas aí você também está tomando partido, você já está partindo da premissa de que esse Três Yatras é uma nave sendo conduzida, uma sonda, um scanner. Beleza, mas eu não estou fechando a questão. Eu posso até abrir ainda a perspectiva, pode ser um cometa que nós nunca mapeamos na história. Pode. É plausível? É. Eu não tenho rabo preso com informação, não. Porém, todas as evidências estão apontando para esse danadinho não ser natural. O Avi Loeb não fala mais que é um objeto, ele nem cita mais, o Três Yatras não era, ele já parte da premissa de que o Três Yatras é artificial. Ele não utiliza o termo mais natural. Vamos agora pensar como livres pensadores de verdade? Vamos lá. E se isso for uma tecnologia da Terra, criada por engenharia reversa da China, dos Estados Unidos, da Rússia, para criar um factóide, uma distração, é possível também? É. Mas eu estou dizendo isso, eu estou contrariando aquilo que eu mesmo pude ver nos meus mergulhos espirituais, na minha
introjeção mental, que eu pude fazer demoradamente, bem como também eu tive que consultar até o tarô para ver a coisa. E deu nisso. Eu tirei várias vezes, inclusive as cartas depois, e saiu. Vida inteligente, final de ciclo, interação com a Terra. Foram os três prognósticos das cartas, junto com aquilo que eu percebi. Então, pessoal, pessoas responsáveis, elas não fecham as questões, elas investigam. A gente tem que investigar esse troço, porque se esse danado aparecer aqui, vai mudar o discurso de todo mundo. Quando ninguém esperar. O establishment, esse deep state, está achando que já conseguiu dominar a narrativa humana com a última declaração da NASA, quando mostrou aquela foto pífia. Eles estão dizendo, a gente conseguiu novamente controlar a opinião pública, porque agora a gente está afirmando que é um cometa e não tem como ser uma nave. Aí a coisa mais ridícula que a NASA fez, é um crime, é um absurdo, é ela, no dia que teria que anunciar o que danado era aquilo, em outubro, ela inexplicavelmente para de funcionar, alegando que o governo americano parou de funcionar. Aí, quando volta com a foto pífia daquela. Pessoal, tenhamos prudência, sejamos inteligentes. Tenhamos a capacidade de analisar as coisas. Metrodoro de Cio, que foi um filósofo da natureza há milhares de anos atrás, criou uma das metáforas mais belas que eu conheço a respeito de vida inteligente fora da Terra. Quando questionado sobre a possibilidade de existir vida fora da Terra, Metrodoro de Cio disse: você está vendo como é possível num milharal apenas nascer uma espiga? Como é que se vai compreender a existência da Terra somente a partir de uma única espiga de milho? Não é mais plausível admitir todo um milharal com várias espigas de milho? Do mesmo modo que há milhares de espigas de milho na Terra, aí ele criou uma metáfora, né? Aí fora, nas estrelas, há muitos mundos com outros seres existindo. O cara falou isso há milhares de anos atrás e ele era um filósofo. Um filósofo da natureza, um pré-socrata. Nós somos criminosamente mantidos dentro de uma prisão, porque desinformação gera problemas de desequilíbrio sociológico, sociopolítico e de convivência ética. A cada vez que o ser humano se torna ignorante, que nós admitimos a ignorância, aliás, que nós aplaudimos a ignorância, sabe o que acontece? A gente está se anulando enquanto indivíduo e nós estamos nos tornando carneirinhos. Uma manada, um rebanho manso, que não sabe mais questionar, que não sabe mais falar nada, porque os outros que são a autoridade já dizem o que a gente quer ouvir. Nós não gostamos de ouvir aquilo que a gente não quer. A gente só gosta de ouvir aquilo que nos dá prazer. Ele falou do jeito que eu gosto. Esse político vai estar dizendo, nós temos que aprender a ir além do gostar e do não gostar. Nós temos que entender o fundamento de um raciocínio de uma pessoa. Nós temos que entender a razão pela qual se age do modo como se age como ser humano. No meu canal aqui não tem sensacionalismo. Eu estou fazendo essa live para a gente refletir, para cada um ter o seu pensamento, a capacidade de ter a sua opinião, mas com responsabilidade e investigando o assunto. Quando esses 3 diáconos, no final do mês de dezembro, se aproximar da Terra, todas as dúvidas vão ser tiradas. Mas, também, ao mesmo tempo, ninguém tem o direito, eu vou repetir, ninguém tem o direito de calar a boca do ser humano e torná-lo idiota com uma foto pífia daquela, com um discurso pífio daquele, para boi dormir, e a gente como, tá certo, aquilo ali é uma luzinha, aquilo é um cometa. Eu
Eu não caio nessa, não. Mas de jeito nenhum. Vamos lá. O universo inteiro está olhando para a Terra. Está. Está. Esse três diácoras, eu disse há uns 35 minutos atrás, é um olho da hierarquia do Criador? Pode ser. Mas pode ser um olho ou uma nave de observação de uma civilização que está tentando entender a raça humana também. Eu vou repetir o que eu disse aqui a pouco. Essa nave, esse três diácoras, ou seja lá o que for, se é nave, se é cometa, se não é. Cometa não é, não. Mas essa estrutura é composta de uma matéria programável, cuja funcionalidade é ler as assinaturas eletromagnéticas dos mundos. Se isso aqui for verdade, é apenas uma espécie de estrutura de reconhecimento, algo nesse sentido. Então, assim, qual é a questão que a gente precisa observar a fundo? O 3 de Atlas não é só um cometa. Ele carrega na sua cauda drones, partículas inteligentes, sensores e sinais. Ele possui uma geometria hiperbólica incomum que não bate com cometas conhecidos. A composição química é anômala e sem ferro, e lembra mais de uma estrutura fabricada do que uma estrutura natural. A maioria das pessoas sérias que estudam ufologia, os astrônomos sérios, estão dizendo isso aí. Estão dizendo drones. Tem gente que não vai dar cara, não vai falar publicamente para não perder a reputação, mas está dizendo em off que isso aí não é natural. Aí fica a NASA com o discurso, o Avi Loeb, o David Grush e uma porrada de cientistas que não tem medo de perder a verba que recebem dos governos, falando de modo off, né? E é um discurso mantido para a gente ficar aqui nessa ilha da fantasia, já aqui fazendo referência também à obra do Rodrigo, né? Terra, Ilha da Fantasia. É uma ilha da fantasia. É uma ilha da fantasia. Todo mundo iludido. É a teoria do Platão, do velho Platão. Bom, eu queria gerar esse tipo de reflexão com vocês, mas eu preciso dizer algo muito sério antes de encerrar a primeira parte da nossa live de hoje. Eu não tenho autoridade de nada, eu sou um mero filósofo, sou um buscador espiritual, meu canal é um canal pequeno, mas o meu coração talvez seja um pouquinho maior, e a minha intenção até que está indo talvez no caminho correto. O que eu tenho a dizer para vocês? Após o 3 de Atlas, a nossa realidade vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Estamos preparados? Não. A histeria coletiva vai acontecer? Vai. Então, prepare-se já psicologicamente para os próximos meses. Sabe qual é o aspecto mais positivo disso tudo? É que agora a gente não vai ficar tão refém do que essas supostas autoridades que governam o planeta dizem. Eles vão perder a máscara que possuem. Aliás, alguém disse aí recentemente, eu não me lembro quem estava ouvindo a entrevista, alguém disse recentemente que uma das funções do 3 de Atlas seria desmascarar a mentira dos governos do mundo. E olha, isso aqui é plausível. Isso aqui é plausível. Muito plausível.